Gênesis 46. Jacob vai para o Egito. Gênesis 46 versículo 1. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Gênesis 46 versículo 2. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó. Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Gênesis 46 versículo 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Gênesis 46 versículo 4. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Gênesis 46 versículo 5. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Gênesis 46 versículo 6. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Gênesis 46 versículo 7. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Gênesis 46 versículo 8. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito: Ruben, o filho mais velho de Jacó. Gênesis 46 versículo 9. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Gênesis 46 versículo 10. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Gênesis 46 versículo 11. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Gênesis 46 versículo 12. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Er e Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Gênesis 46 versículo 13. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Gênesis 46 versículo 14. Estes foram os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. Gênesis 46 versículo 15. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Gênesis 46 versículo 16. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Rag, Suni, Isbom, Eri, Arodi e Areli. Gênesis 46 versículo 17. Estes foram os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Gênesis 46 versículo 18. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Gênesis 46 versículo 19. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Gênesis 46 versículo 20. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Gênesis 46 versículo 21. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Roas, Mupim, Upim e Arde. Gênesis 46 versículo 22. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Gênesis 46 versículo 23. O filho de Dan foi Uzim. Gênesis 46 versículo 24. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Gênesis 46 versículo 25. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, deu a Jacó. Gênesis 46 versículo 26.
todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Gênesis 46 versículo 27. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Gênesis 46 versículo 28. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram. Gênesis 46 versículo 29. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Gênesis 46 versículo 30. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Gênesis 46 versículo 31. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Gênesis 46 versículo 32. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Gênesis 46 versículo 33. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: Em que vocês trabalham? Gênesis 46 versículo 34. Respondam-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.